maior a respeito das questões morais. Quando a gente fala de moral, quase sempre a gente pensa uma coisa: tal fulano é moralista, porque ele fala e não faz. Olha aquela pessoa, como ela é moralista, porque ela aponta o dedo na cara das pessoas, mas ela não faz aquilo que ela manda fazer. Essa é uma compreensão a respeito de moral equivocada. Quem é moralista de fato? Quem estudou teologia moral. Eu sou moralista. Vocês veem, está escrito ali: Padre João Vitor, mestre em teologia moral. Porque eu fiz o mestrado em teologia moral, me tornei um moralista. Este deveria ser o nosso pensamento quando nós falamos de moralista. Outra coisa é moralismo. Moralismo, sim, é isso que a gente às vezes chama também de falta de vergonha na cara ou de incoerência. Olha só, ele fala que tem que ser feito assim, mas faz o contrário. É uma pessoa incoerente, que a sua boca está cheia de moralismos. Mas moralista é aquele que estuda moral. O que eu quero fazer e que eu pretendo fazer aqui com vocês esta noite: introduzir vocês em alguns temas da teologia moral. Antes de tudo, no que é a teologia moral. Depois, um percurso sobre o que não é a teologia moral. Nós vamos falar um pouco sobre o processo moral, sobre o significado de seguimento, sobre lei natural, sobre a história da teologia moral. Essa vai ser a primeira parte da nossa conversa, mais ou menos uns 45, 50 minutos. Depois a gente faz um intervalinho, vai tomar uma água, quem quiser dar mais cuidado lá fora. Vai ter o tempo de fazer as perguntas. Para as perguntas, vocês vão fazer assim: nós temos aqui alguns papeizinhos, você vai escrever a sua pergunta e vai colocar assim. No final, nós vamos sortear algumas perguntas, porque eu tenho certeza que conforme eu for falando, uma multidão de perguntas vai vir na mente de vocês, e não vai dar para responder a todas as perguntas. Por isso, no final, nós vamos tentar responder algumas perguntas. Depois do intervalo, a gente volta e faz esta última parte: problemas de teologia moral. Então nós vamos falar de alguns problemas práticos da nossa vivência, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Para a gente começar então, gostaria de perguntar uma coisa para vocês: o que é teologia moral? Quem se arrisca? Alguém vai querer falar. Enquanto alguém não responder, nós não vamos continuar. O que é teologia moral? Quem se arrisca? Não tem resposta certa ou errada. Falem alto. Uma pessoa que não aponta o outro. O que mais? O que é teologia moral? Quando vocês escutaram falar pela primeira vez, o Padre Adalto fala assim: vai ter um curso para catequistas sobre teologia moral. O que é que veio na cabeça de vocês? Esse curso vai ser sobre estudo bíblico, estudo da moral, voltado para a religião, valores éticos. O que mais? Sinto desapontados. Quando nós falamos de teologia moral, nós estamos falando de uma ciência. Assim como a gente fala, por exemplo, de ortopedia, de cardiologia, assim como a gente fala de pneumologista, de ginecologista, dentro da teologia também existem as diferentes áreas. Existe a dogmática, existe a parte canônica, existe a parte bíblica,
e existe a parte moral. Depois que a gente que fica padre estuda teologia, a gente pode fazer um mestrado em algum dessas diferentes áreas. Assim como o médico, quando vai chegando no finalzinho da sua formação, deve escolher uma especialidade. Uma das especialidades da teologia é a moral, que é a parte que eu estudei e que eu vou estudando e lendo por aí. Esta área da teologia, esta parte da teologia, se ocupa de anunciar o Evangelho, relacionando-o ao agir do cristão. Aí entra o que vocês falaram: a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, a vida ética, os comportamentos do ser humano. É isso que esta área da teologia estuda. Como? Lembrando que anunciar o Evangelho é uma missão, mandato de Jesus. Jesus mandou anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho para quem? Para o cristão, não outros credos. Portanto, aqui a gente já derruba uma parte daquilo que as pessoas pensam por aí. Quando a igreja, quando alguém fala de teologia moral, está falando sobre anúncio do Evangelho para cristãos. Quem não é cristão, fica de fora. A igreja não obriga ninguém a escutar o que a teologia moral está falando, porque está falando para os cristãos, de modo especial para os cristãos católicos. Por isso, quem não é cristão católico não deveria nem mesmo se incomodar quando a igreja faz um discurso teológico moral. Além disso, a teologia moral tem um ponto de partida estável e invariável. Qual é esse ponto de partida? Jesus histórico, ou seja, aquele que os evangelhos relatam na sua vida pública, nascido em Belém, crescido em Nazaré, que desenvolveu seu apostolado na Galileia, morreu e ressuscitou em Jerusalém. Este é o ponto de partida da teologia moral. Jesus Cristo, pessoa física e histórica que a Bíblia nos apresenta. Tudo o que fez, que falou e por onde passou. É dali que a gente parte para refletir sobre teologia moral. Esta substância, ou seja, Jesus histórico, deve ser mantida sempre. Porém, quem faz teologia moral deve estar atento ao cristão de cada época histórica. Porque a história evolui, os anos passam, as pessoas mudam, a cultura muda, a sociedade se desenvolve. O que é certo hoje pode ser que no passado não era certo, e o que era certo no passado pode ser que hoje já não é mais. O cristão, eu, você, cada um de nós que somos cristãos, nascemos entre 1900 e 2000. Nós somos cristãos deste período histórico. Nós não somos cristãos de 1500, de 1600, do ano de Cristo. Nós somos cristãos deste contexto histórico. Por isso, os problemas morais que nós somos chamados a responder são aqueles do nosso contexto histórico. Tendo entendido então um pouquinho do que é a teologia moral, vem uma outra pergunta: o que não é teologia moral? Assim a gente já facilita um pouco a nossa conversa. Teologia moral não é um livro pronto e imutável com regras e normas a respeito do comportamento sexual que o cristão deve seguir. Tem gente que pensa que a gente que estudou teologia moral escreve um livro cheio de normas e decretos, como se existisse um dicionário onde eu olho e digo, fiz isso. Isso não é teologia moral. Teologia moral não é um estudo de
laboratório, ou seja, frio, desligado da liturgia e dos sacramentos. Quem estuda teologia moral deve ter a sua vida profundamente enraizada na palavra de Deus, na vida litúrgica, nos sacramentos, porque é nestes lugares que os cristãos se desenvolvem. Vocês que são cristãos, aonde é que demonstram a sua fé? Na liturgia, no estudo da palavra de Deus. Vocês que são catequistas, no ensino das coisas de Deus. Por isso, eu que sou teólogo moral, tenho que saber também destas coisas. Teologia moral não é um buscador de internet, não é o Google, onde você escreve uma coisa e em alguns segundos vem uma resposta mágica. Tem gente que fala assim: nossa, a igreja não se coloca a respeito, vou dar um exemplo, do aborto. O Papa não fala nada a respeito do casamento de homossexuais. Por quê? Porque a teologia moral não funciona assim, em um passe de mágicas. É preciso tempo, são precisos anos de estudo até que uma coisa seja concretizada, até que a igreja tenha uma opinião sobre alguma coisa. E por último, teologia moral não é uma caderneta onde Deus escreve os nossos pecados e as nossas faltas. Quem deve escrever os nossos pecados e faltas? Somos nós. Deus está lá, continua sendo Deus, eu pecando ou não pecando. A teologia moral ensina para nós que a nossa vida de cristãos é um processo. Ninguém nasce pronto, ninguém morre pronto. Nós estamos em constante evolução, aprendizado, em constante incorporação e em constante desligamento de coisas. Tudo na nossa vida, e nós estamos falando de cristãos, coloquem em mente isso, nós estamos falando para cristãos. Tudo se inicia no momento em que uma pessoa se torna cristã. Quando é que alguém se torna cristão? No batismo. Sua vida deveria pautar-se no Evangelho. Veja bem que eu coloquei deveria. E aqui quem dá catequese no batismo sabe bem o que significa este deveria. Nós sabemos que as pessoas hoje que são batizadas de Evangelho de Jesus Cristo, a vida sua deveria se pautar no Evangelho, nos princípios de justiça, na convivência fraterna que Jesus estabeleceu. Assim deveria ser a nossa vida de cristãos. A criança, quando se torna um cristão, quando é batizada, vai aprendendo estas coisas, no primeiro momento, através da imitação. Você já deve ter experimentado isso. Quando, por exemplo, bate alguém na sua porta e te pede um copo de água ou uma comida, e você dá, e o seu filho, a sua filha está ali observando, e da próxima vez e da outra vez você faz a mesma coisa, até chegar o dia em que você não dê e o seu filho fale: não vai dar de comer para quem está pedindo? Não vai dar o copo de água para essa pessoa que pediu? O seu filho te viu fazendo aquela ação moral, te está imitando. O filho vai imitando os pais até que ele consiga discernir sozinho entre bem e mal. A igreja diz que isto acontece mais ou menos quando a gente tem 7 anos. Quando nós chegamos nos 7 anos, pode ser mais, pode ser menos, não é uma conta matemática. A gente começa a distinguir entre bem e mal. A gente deixa um pouco de imitar os nossos pais e começa a agir sozinhos, pela nossa consciência. Nós passamos então da imitação ao seguimento, ou seja, colocar em prática aqueles valores que nós aprendemos dos nossos pais, da sua maneira de viver, do jeito de ser. Nós passamos a seguir os nossos pais. Se os nossos pais
praticam e vivem valores cristãos, se os nossos pais não faltam à igreja, se os nossos pais não deixam de rezar, a gente que primeiro imitava eles fazendo isso, passa a querer fazer isso. Quem não experimentou ainda, o filho ou a filha pequena que diz: vamos na missa? Vamos rezar o terço? Porque ele entendeu, sem saber como, que é uma coisa que tem que ser feita. Como dizia, isso acontece por volta dos 7 anos. A criança passa de ser uma continuação da mãe para ser um ser autônomo, que já consegue se situar no tempo e na história. A criança, quando chega por volta dos 7 anos, ela sabe que ela é um ser independente da mãe e do pai. Ela sabe que ela tem o avô e a avó, e ela sabe que amanhã ela tem que ir para a escola. Antes disso, psicologicamente falando, a criança não entende muito bem isso. Ela sabe que tem a avó e que tem o avô, mas ela não entende que a avó e o avô são passado, vieram antes e foi necessário que eles existissem para que eu exista hoje. E ela também não tem a capacidade mental de imaginar que amanhã começa a escola, mas daqui a 6 meses tem férias, e que a viagem que nós prometemos vai ser daqui a 2 meses. É só depois dos 7 anos que a gente começa a ter um pouco esta maneira de pensar e agir. O que quer dizer então seguimento? Dizia que a gente passa da imitação ao seguimento. Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Jesus disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus disse ainda: logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Jesus disse ainda: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. O processo de seguimento de Jesus, ou seja, quando a gente deixa de seguir, de imitar, os nossos pais e passa a seguir Jesus Cristo, é composto destes 4 passos. Foi dito: ama, deveis e faça. Foi dito no passado. Lembra-se que eu disse, quando a gente chega nos 7 anos, a gente começa a ter noção do passado. Foi dito: já te disse, ama. Só se segue aquilo que se ama. Posso amar, depois nós vamos falar sobre o amor. Posso amar assistir o Bob Esponja, quando eu sou criança. Posso amar chupar sorvete de chocolate. Posso amar meu pai mais do que minha mãe, minha avó mais do que minha mãe. Amo. Bebês, você deve ir para a escola. Você deve arrumar a sua cama. Você deve se comportar e escovar os dentes antes de dormir. A gente começa a incorporar os deveres na nossa vida. E a gente aprende o faze. Não é o fazer. Faze é imperativo. Faça isto. Não é meu dever lavar a louça, mas você lave a louça. Imperativo. Quando a gente passa por estes 4 passos, nós estamos seguindo, escutando o que foi dito pelos nossos pais. A pessoa passa a amar a vida de Jesus, o seu modo de curar e anunciar a salvação, entendendo que aquilo que o reino de Deus exige deve se transformar em uma prática, base na sua vida. Quando a gente chega nesta compreensão, quer dizer que o nosso psicológico está maduro. Quando é que isso acontece? Por volta dos 12, 13, 14 anos. Quando a gente tem toda esta noção. Meu pai e minha mãe me ensinaram que devo amar Jesus, e eu amo Jesus.
Eu quero fazer a primeira comunhão e eu entro na fila de fazer a primeira comunhão com amor. Depois disso eu entendo que eu devo amar a Deus, amar o próximo, eu devo não roubar, não matar, não cobiçar, não falar o nome de Deus em vão. E eu faço, eu entendo que, por exemplo, a catequese promoveu arrecadação de alimentos. Eu tenho que ir e pedir e ajudar a dar o alimento. Essa noção só chega com uns 12, 13, 14 anos. Esse processo, porém, não é nem único, ou seja, a gente não realiza uma vez só na nossa vida e não pode ser subrogado a outras pessoas. Por exemplo, cada um deve passar por estes 4 passos na sua vida. Se alguém não passou, é aquele adulto que já tem os seus 30 e passa de anos e continua morando na casa do pai e da mãe, sem trabalhar, sem namorar, exigindo da mãe: cadê o almoço? Não lavou minha roupa direito? Olha que casa suja. É esta pessoa que subrogou, ou seja, abandonou este processo na sua vida. Porém, a gente deve lembrar ainda que o processo não é único. Quantas vezes quem já é de mais idade teve que se reinventar? Chega a alturas e momentos da vida que a gente tem que dar uma mudada. É um processo que se repete na minha vida. Deixo de seguir a estrada que eu estava seguindo, paro, recomeço e lembro o que me foi dito, lembro que eu tenho que amar, que eu tenho um dever e devo fazer. Na vida de Jesus, é evidente a necessidade de superação da maneira de agir dos antigos, para que esta se adeque à realidade histórica na qual ele está inserido. Lembre-se, Jesus teve o seu ministério público na Palestina, no Oriente, por volta dos anos 30, 33 depois de Cristo. Para que Jesus pudesse agir naquele período histórico, ele também teve que abrir mão de algumas coisas do passado. Jesus também teve que fazer este processo de crescimento, de amadurecimento da sua compreensão moral. Se Jesus, diz o Evangelho de João, se Jesus, o nosso Mestre e Senhor, fez assim, por que nós não faremos? Por que a gente que nasceu em Lençóis Paulista em 1990, numa família que mora no centro, que tem certa condição financeira, também não deve fazer este processo? Diz um desses livros que eu trouxe aqui, que a nossa fé encontra uma razão historicamente situada. É o que eu estou dizendo. Eu sou cristão, sou batizado, sou padre, hoje, 2024, em Lençóis Paulista. Ana Paula é catequista, hoje, 2024, em Lençóis Paulista. A minha fé, a fé dela e a fé de cada um é vivida no seu contexto histórico, do qual não pode abrir mão. Eu nasci aqui, mas bem que eu queria ter nascido na Itália, bem que eu queria ter nascido numa família rica, numa família bem católica. Não existe. Você nasceu aonde você está. Não existe um mundo paralelo da nossa imaginação. Existe a realidade. Esta situação, este contexto, oferece uma contribuição de uma radicalidade que surge da agonia do evento cristológico. Eu aprendi a ser católico como o Padre Adalto, que me ensinou o que é ser católico. Eu aprendi a ser catequista como o Padre João Novaes, que me ensinou o que é ser catequista. Eu aprendi a ser pai e ser mãe, escutando as homilias e fazendo o curso de noivos como o Padre Sérgio. No contexto histórico que nós estamos inseridos, é que a gente vai aprendendo o que significa Cristo e o seu seguimento. Então alguém pode se perguntar assim: você vê a sua filha, você vê o seu filho,
Ou então você conhece uma pessoa que é esse adulto que ainda está na casa do pai e da mãe e que parece que falta um empurrão para a pessoa sair daquela dependência. Então você se pergunta, de onde começar? Como é que eu vou começar a ajudar o meu filho, a minha filha, o meu parente a ter este processo de maturação da sua consciência, do seu agir moral? Primeira coisa, só é batizado aquele que crê em Deus, na espera de poder participar do seu reino. Você já ensinou isso para essa pessoa? Seu filho, a sua filha que são pequenos, já entenderam isso? Que você foi batizado porque você crê em Deus. Eu batizei você, que é minha filha, porque eu creio em Deus e quero que você participe desta fé. E esta fé garante que quem foi batizado tem como herança o reino de Deus. Para chegar lá, porém, é preciso escolher um caminho justo. Nenhum de nós é obrigado a ser cristão. A gente foi batizado. Mas ter sido batizado coloca na nossa frente uma imensidão de possibilidades. E a gente é chamado a escolher aquela justa, aquela correta. O que significa abrir mão de outros caminhos. Posso ser cristão, escolher o seguimento de Jesus, ser catequista, dar a minha vida pela igreja, e depois quando eu chego em casa, eu olho o horóscopo, eu olho as coisas de astrologia, eu sei que o meu signo é esse, que a minha lua é a estrela e tal. Posso fazer assim? O caminho é único, e uma vez que eu escolhi o caminho, eu abro mão dos outros caminhos. Como saber, então, qual é o caminho certo para ser escolhido? Padre, eu sinto a necessidade, uma vontade, um desejo, um formigamento de ser catequista. Como eu vou saber se de fato é isso que Deus quer de mim e esse é o caminho que eu devo escolher na minha vida? O ser humano é capaz de identificar o bem que deve ser realizado e o mal que deve ser evitado. No fundo você sabe. Você está ali com o seu namorado, quem já é casado, você estava lá, depois de tanto tempo namorando, foi chegando perto do dia do casamento, veio aquela dúvida, aquela inquietação, aquela vontade talvez de largar tudo, mas lá no fundo tinha alguma coisa que fez você continuar. No fundo a gente sabe qual é o bem e qual é o mal, qual é o caminho certo e qual é aquele errado. Isto se deve a uma coisa chamada lei natural. Todo ser humano, exceto as pessoas que têm, por exemplo, uma deficiência mental, exceto as pessoas que, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, eu sei que é feia, exceto as palavras que não são normais, entendam o que eu quero dizer, todas as outras pessoas conseguem entender o que é bem e o que é mal. Uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome de Down, que tem esse problema mental tão severo em diferentes graus, faz um pouco mais de fadiga em entender que uma coisa é boa e uma coisa é ruim, que uma coisa é bem e uma coisa é má. Você não teve esse problema. Você, eu, nós não tivemos essa dificuldade. Chegou uma altura da nossa vida, que pode ter sido quando a gente tinha 7 anos, mas pode ter sido quando a gente já tinha 15, que a gente começou a entender que falar grosso com meu pai não é uma coisa boa. Seja porque depois, mas porque eu entendi que o meu pai é a autoridade dentro de casa. Quem é que me explicou isso? Ninguém. Eu aprendi. De onde? De mim mesmo. Chega uma altura da vida que eu aprendo que se eu não tomar água, se eu não comer, eu morro. Quem é que me ensinou isso? Minha mãe falou, come e beba água, mas eu percebo que estou com sede, eu percebo que se eu comer, aquela dor passa.
assento. A lista de presença, quem não assinou ainda? Todo mundo assinou. Aqui na frente. Pronto. Chega um momento da vida que a gente consegue sozinhos entender o que é bem e o que é mal. Isso se chama lei natural. Existe dentro de nós um ordenamento que garante que algumas coisas são boas, outras são más. Quando a gente fala de lei, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é a lei de Deus, dada a Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, que não servem para diminuir ou escravizar, mas para libertar o ser humano do egoísmo, da violência e da maldade. Serve para que o seu coração se volte para o amor justo versus Deus e o próximo. Para isso servem os 10 mandamentos, certo? Alguém discorda disso? Ninguém. Mas esta lei, os 10 mandamentos, foram uma normatização, ou seja, um elenco de algumas situações. Basta a gente pensar, por exemplo, que os 10 mandamentos os judeus multiplicaram em mais de 600. Quer dizer, os 10 eram 10 situações. Os judeus conseguiram encontrar outras 600 situações que a lei de Deus deveria ser normatizada. Os 10 mandamentos não abrangem tudo e não são a primeira lei de Deus. Basta conhecer os 10 mandamentos para ser um bom cristão? Não. É isso que eu estou dizendo. Não basta, porque os 10 mandamentos não são a totalidade do que eu posso ou não fazer, não está tudo contido nos 10 mandamentos. Quando vocês que são catequistas ensinam às suas crianças os 10 mandamentos, muito bem, mas não pensem que porque ensinar os 10 mandamentos, pronto, já sabe de cor, sabe de trás para frente e de frente para trás, excelente, mas não é tudo. E como disse ali, não é a primeira lei de Deus. Quando é que nós encontramos na Bíblia a primeira lei de Deus? Quando Ele estabeleceu, ao realizar a criação, organizando o caos, dando forma à matéria, estabelecendo um objetivo para cada coisa. Livro do Gênesis, capítulo 1. Deus disse: separem-se as águas de cima das águas de baixo. Deus disse: haja luz. Deus disse: haja nuvens. Deus disse: inundem-se as águas de seres viventes, inundem-se as terras de seres criados. A forma mais clara que a gente tem disso é quando Deus diz no livro do Gênesis: pega o barro, forma com as suas mãos o barro que não tem forma, forma o ser humano do barro. Esta é a lei de Deus, que organiza o que está desorganizado. Esta é a primeira lei de Deus, que cria cada coisa e diz a cada coisa qual é o seu objetivo. Deus, quando disse as águas ficar embaixo e ficar em cima, disse as águas de baixo servem para beber, para criar peixes, as águas de cima para que chovam. Quando criou a onça, a jacaré, a formiga, o papagaio, o cachorro, o gato, cada um com o seu objetivo. Quando criou o ser humano, o homem e a mulher, qual foi o objetivo que Deus deu para o ser humano? Multiplicai-vos, dominai a terra, cultivai-a, vivei na paz, na harmonia e na alegria. Não comeis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a ordem que Deus deu ao criar o ser humano, e esta é a lei que deve governar o ser humano. Esta lei, este ordenamento está implícito em nós. Aonde? Aqui ou aqui? Ninguém sabe. Mas todos nós, quando chega o momento da nossa vida, a gente entende isso. Quem é homem, menino, começa a ver uma menina, começa a achar ela bonita, aí começa, como diz, cercar o gado, o frango, cozinhar o
divulgá-la, não é verdade? Vai se aproximando, vai ficando amigo, manda uma mensaginha. O que é que Deus disse? O homem se une à sua mulher. Mesmo que ele nunca tenha ouvido falar da Bíblia, vai chegar um momento que ele vai se apaixonar por uma menina. Vai chegar um momento que os seus hormônios, a sua sexualidade vai estar assim tão afloradas que nem mãe, nem pai, nem avô, nem avó vai impedir. E eles vão se relacionar. E daquela relação pode surgir uma nova vida. O homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e vai criar uma nova vida. Nunca ouviram falar de Bíblia, mas aquela lei está inserida no ser humano. Essa ordem que Deus estabeleceu, cada ser humano experimenta em si mesmo, quando entende que morder a mão do coleguinha causa dor e desarmonia. Quando a gente é criança, vizinho, a gente mordeu a mão de alguém. A professora, a mãe falou, não faça isso. Ou então às vezes até deu uma. Você começou a entender, mesmo que não conscientemente, que aquilo é um mal, que se eu morder eu vou apanhar. Mas você também entendeu que se a sua mãe te desse um pedacinho de cenoura, você podia morder, porque servia para você se alimentar. Quem que te explicou cientificamente, sentou na sua frente e disse assim: morder a mão do coleguinha é mal, morder a cenoura é bem? Ninguém. A gente sozinho fez esta reflexão moral e chegou nessa certeza. Eu coloquei entre aspas aqui, morder a mão do coleguinha causa dor e desarmonia, para a gente fazer um parênteses e pensar em uma situação exemplo. Saiu outra vez aí o filme Desastre dos Andes, do Gelo, não sei como, não lembro como é que é o nome, daquele avião que caiu lá no Chile, no meio da neve, sabe dessa história, né? Ficaram perdidos tanto tempo, daí tinham tantos mortos, acabou o alimento, o que é que eles começaram a fazer para não morrer? Comer os outros, né? Cortou um pedacinho da coxa, quem era mais coxudo, um pedacinho da barriga, quem tinha mais gordura, né? Começaram a comer os outros. Pergunto para vocês, isto que eles fizeram é uma coisa lícita ou ilícita? É uma coisa correta ou é uma coisa incorreta? Naquele momento era correta. Caso contrário, como? Por exemplo, se a senhora está com fome agora e come o dedo dela. Quem mais falou? Quem mais quer opinar? Pela lei natural, um homem não come o outro, mas, neste caso, sobrevivência. Vocês refletiram muito bem, está certo o raciocínio de vocês? Isso deveria servir para tudo. Isso pode ser traduzido em uma palavrinha: depender. Padre, fiz tal coisa, é pecado? O que é que o padre deveria responder? Depende. Depende da situação, depende da sua intenção, depende do modo como você fez. Você, se não comesse um pedacinho da coxa do seu coleguinha, você morreria. Para você garantir a sua existência, e nós temos o dever de garantir a nossa existência, através de alimentação boa, de exercício físico, de descanso. Se você não comesse, você morreria. Ele já estava morto. Você rezou, fez um sinal da cruz, e no filme eles fizeram isso, puseram uma cruzinha e enterraram. Você não fez isso por graça e tirando sarro, você fez isso com sacrifício, com dor de alma, com peso na consciência. Talvez
tenha sido uma coisa incorreta. Porque, como ele diz, o homem não deve comer o outro homem. Mas você não fez uma coisa ilícita, porque você garantiu a sua existência. Usem este exemplo para qualquer dúvida a respeito de é pecado, não é pecado que vocês tiverem em mente. A situação, o modo que vocês usaram e o porquê, a intenção que estava por detrás. Vamos fazer agora, essa primeira parte, nós temos assim uma introdução de alguns temas vários, para ajudar a gente a entender um pouco sobre o que é teologia moral. Agora nós vamos fazer um percurso histórico da teologia moral. Lembrando, teologia moral, uma ciência, uma especialidade do estudo da teologia. De quando Jesus passou por esta terra, ou seja, quando Jesus nasceu, viveu, cresceu, morreu e ressuscitou, até o Concílio Lateranense, ou seja, até o ano de 1215, de que Jesus nasceu até o Concílio Lateranense, quantos anos se passaram? 1215 anos. Pense que não são 12, não são 15, não são 20, são 1215 anos. Durante este período, não se entendia a teologia moral como parte da teologia, ou seja, não havia um estudo à parte apenas das coisas relacionadas ao como conjugar o Evangelho com o comportamento dos cristãos. Os papas, os bispos, os estudiosos do tempo de Jesus até o Concílio Lateranense estudavam sobre os dogmas, sobre a Bíblia, sobre o batismo, sobre o anúncio do Evangelho, mas não estudavam especificamente sobre moral, sobre comportamento humano. Foi este concílio que emanou o primeiro decreto que exigia do católico que recebesse a Eucaristia ao menos uma vez por ano na Páscoa. Além disso, exigia que antes de recebê-la se fizesse uma confissão sacramental. O decreto ele dizia que o padre tinha o dever do segredo de confissão e se faz a primeira diferenciação entre pecado venial e pecado mortal. Até então, isso não existia como conteúdo, como estudo científico. Santo Tomás de Aquino, que vive mais ou menos nesse período, Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225, morreu em 1274, estabelece o primeiro estudo sobre questões morais. Ele escreve o livro A Suma Teológica. Neste livro, na parte onde ele fala sobre a moral, ele elenca um comportamento, por exemplo, aborto. Apresenta as questões bíblicas contrárias àquele tema, explica os conceitos científicos conhecidos e apresenta a sua opinião. Naquela época era assim que se estudava a teologia moral. Se pegava um problema, as opiniões bíblicas contrárias, as opiniões científicas, se existissem, e a opinião do autor. Alguns anos depois, este outro teólogo chamado Duns Scoto afirma que os 10 mandamentos não são uma lei imutável. O que ele quer dizer com isso? Que os 10 mandamentos na Bíblia são contraditórios. Ele estudou a Bíblia inteira, pegou todos os livros da Bíblia e chegou a esta conclusão. Na Bíblia, diz esse teólogo, Deus manda fazer coisas que vão contra um dos mandamentos. Por exemplo, 6º mandamento: não matarás. Na mesma Bíblia, Deus manda, ou melhor, Deus mata os inocentes no Egito. Quando Deus diz assim para Moisés: passe o sangue nas portas, que nessa noite vou ferir os filhos da... Deus matou. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, Deus matou. Quando Deus, no tempo de Noé, mandou Noé construir a arca e subir
na barca aconteceu o quê? Morreu. Como então que Deus que mata diz que não se pode matar? Quem arrisca? É como se eu dissesse, não coma feijão e como. É o comportamento que Jesus condenou dos fariseus, que mandavam fazer as coisas ao povo e eles mesmos não faziam. Quem explica isso? Por que é que Deus manda não matar e depois Ele mesmo vai e mata? Porque Deus, diz nos escuta, é o legislador, ou seja, quem estabeleceu a ordem. Ele mesmo pode abrir mão delas para atingir um bem maior. Sabe quando você diz assim para aquela pessoa que pegou um câncer, para aquela pessoa que por causa do diabetes teve que cortar um pedaço do pé, para aquela pessoa que está entrebada na cama, você não diz assim, olha, isso aconteceu por um bem maior. Podia ter sido os 2 pés, uma coisa falar. Podia ter sido um câncer, uma leucemia no corpo inteiro, mas foi só um câncer de mama. Corta a mama e pronto, você continua viva. Deus, supremo legislador, aquele que fez tudo e ordenou tudo para um objetivo, Ele próprio pode abrir mão de algumas leis para estabelecer um bem maior. Quando Deus permite que os inocentes do Egito morram, qual era o bem maior que Deus permitia? A saída, a libertação do povo. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, qual era o bem maior que Ele estava querendo ensinar para o povo? Que a falta de acolhida causa a morte, causa a destruição, causa a desarmonia. Quando Deus manda que alguns subam na arca e os outros morram, qual era o intuito de Deus? Que o pecado fosse destruído, que uma nova aliança fosse feita com o ser humano. Depois de algum tempo, este outro teólogo espanhol, Francisco de Vitória, quando se descobrem as Américas, Cristóvão Colombo descobre a América do Norte, Pedro Álvares Cabral descobre a América do Sul, surge um problema. Como as pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, que nunca ouviram falar de Deus, podem saber a diferença entre bem e mal? Vocês já são capazes de responder a esta pergunta. Quando Colombo chegou lá nos Estados Unidos, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em São Vicente e encontrou os índios com arco e flecha na mão e entendeu que os índios sabiam que matar era mal e que fazer viver era bem, como é que os índios souberam disso, se eles nunca leram a Bíblia, se eles não conheciam Jesus Cristo? Porque neles existia a lei natural. A lei natural, que diz que uma coisa é boa, que outra é má, está dentro de nós. O Concílio de Trento, depois de alguns anos, aqui está, os períodos em que existiu o Concílio de Trento foram 3 partes. Naquele período, o Papa, os bispos, tomaram conhecimento que entre os franciscanos existia um antigo costume de se receber a Eucaristia mais vezes durante o ano, o que exigiria, pelo decreto do Concílio de Lateranense, que a pessoa se confessasse cada vez que fosse receber a Eucaristia. Trento, então, estabelece que a pessoa deveria se confessar apenas com o seu próprio pároco, para que ele soubesse se o arrependimento demonstrado era verdadeiro e se quem entrou na fila da comunhão estava ou não confessado. Comunhão frequente, dever de se confessar sempre com o próprio pároco, porque vocês são meus paroquianos. Eu já sei se vocês se confessaram e sei também se aquilo que você confessou e disse que estava profundamente arrependido, se você não fez outra vez. Por isso existe o dever de se confessar com o próprio pároco, que é pouco observado.
né? Mas ainda existe. Se vocês pegarem o Código de Direito Canônico, ainda está escrito: cada um se confesse com o próprio pároco. Quando surge essa questão, o dever de se confessar com mais frequência, de se confessar com o próprio pároco, a igreja entende que existiria uma formação, a necessidade de uma formação teológico-moral por parte dos padres. Os padres naquele período eram pouquíssimo estudados. Alguns até mesmo nem sabiam ler direito, sabiam o missal meio que decorado, as coisas da missa. Quando Trento exige que os padres se preparem para atender as confissões, nascem. Então vem a pergunta: naquela época não existiam seminários. Seminário é depois, Trento determinou, mas só existiram depois, onde eu que quero ser padre vou lá, moro e estudo. Até então, queria ser padre, eu pagava os meus estudos, tendo recebido o diploma, ia até o bispo e dizia: já fiz os estudos, me ordene. Isso servia para ser padre. Livros caros, universidades distantes. Como faziam os padres pobres e trabalhadores e cidadezinhas do interior? Surge então o chamado Manual do Confessor. Era um livro. Quem escreveu os primeiros livros desses, não para puxar sardinha para o nosso lado, mas foram os jesuítas e os beatinos. É só acontecer. Fato histórico que eu estou dizendo. Esses manuais de confessor eram livros tipo um dicionário que continham inúmeros tipos de pecados e as penitências correspondentes. Então o padre estava lá no confessionário, chegava alguém que dizia: olhei para a mulher do próximo. Olhava para a mulher do próximo, 5 Pai Nosso, 7 Ave Marias, ajoelhado no milho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegava o outro, olhei meio sem querer para a poupança da outra mulher. 10 Ave Maria, 5 Padre Nosso, sem comungar dentro do templo. Então, esse era o manual do confessor. Tinha os pecados e tinha as penitências. Acontece, porém, um problema. Cada autor, eu que tinha estudado um pouquinho, escrevi o meu manual do confessor. Para a igreja que tinha estudado um pouquinho, escrevia o manual dele. Eu estava na Itália, ele estava na Espanha. O outro padre estava na Alemanha, escreve o manual dele. Cada padre, cada autor, atribuía a penitência que achava mais adequada a cada pecado, baseando-se no seu estudo da interpretação da sua teológica e da Bíblia. Ou ainda, se alguma coisa que alguém confessou era pecado venial ou grave, ou se nem era pecado. Por exemplo, tinha um manual que dizia que olhar para a mulher do próximo era pecado grave, e outro que dizia que era pecado leve, e outro que dizia que nem era pecado. Começa a acontecer isso. Cada autor dá a sua interpretação, se uma coisa é ou não é pecado, e o grau do pecado. Para resolver esse problema, nasce uma coisa chamada sistema moral. O mais seguido foi o chamado probabilismo. O padre estava em dúvida se quem dizia era esse, ou era esse, ou era esse. Qual manual do confessor eu devo seguir? Um método para que ele entendesse qual era o menor e qual era o mais correto para ser seguido era o assim chamado probabilismo. O probabilismo fazia o seguinte: apresentava um pecado, aborto, apresentava os argumentos contrários, um argumento da Bíblia, um argumento, por exemplo, de Tomás de Aquino e um argumento de Francisco de Vitória, de 3 teólogos, de 2 teólogos. Depois apresentava os argumentos favoráveis. Um, por exemplo, do doutor Pedro de Alcântara, que era ginecologista, um do filósofo Platão a respeito da alma e do ser humano, e uma de um papa que era a favor do aborto, Papa Sisto, por exemplo. Não é que o Papa Sisto era a favor, é só o nome que eu pus por acaso.
Depois disso, o autor apresentava a sua opinião, no qual dizia que destas opiniões, qual era a mais provável, ou seja, aquela que mais poderia ser provada. Provável, a teologia quer dizer isso, que pode ser provado. Quem tem mais razão? A Bíblia, Tomás de Aquino, o Papa, o Francisco de Vitória, o médico ou o filósofo? Ele dizia qual era o mais provável. Uma vez que o padre tinha lido o que o probabilismo tinha colocado, ele então sabe que o mais provável é este, como aqui. O padre então estava com dúvidas, decide se seguir um dos argumentos apresentados ou a opinião do autor do manual. Esse sistema moral tinha, porém, vantagens e desvantagens. Vantagem: com o passar dos anos, poderia surgir uma nova argumentação sobre o tema. Quando o João Vitor escreveu esse livro, era o ano de 2000. Em 2020 saiu uma nova interpretação sobre o aborto. O que é que o Padre João Vitor fazia? Pegava o seu livro e acrescentava aquela nova opinião. Uma visão mais acurada, mais recente. Poderia-se então rever a decisão que se tinha tomado anteriormente. Às vezes acontecia assim: o padre chamava a pessoa, atendia a confissão da pessoa, aí passavam uns anos, ele encontrava de novo com aquela pessoa e dizia: aquele pecado que 20 anos atrás você confessou para mim, hoje não é pecado mais. Por quê? A teologia, o estudo foram se aprimorando e se chegou àquela conclusão. Porém, tem desvantagem. Alguns autores não apresentavam corretamente os argumentos contrários, favorecendo que fossem desconsiderados. Um grande exemplo destes manuais de confessor foi um tal Antônio Diana. Quem sabe latim, o que é que está escrito aqui? Quem são os clérigos regulares? Os teatinos. Não? Como eu disse, é um fato histórico, tá bom? Um dos maiores escritores de teologia moral, seguindo o método do probabilismo, tendo escrito manuais do confessor, foi Antônio Diana. Antônio Diana nasceu em 1585, morreu em 1573. Ele escreveu 11 manuais. Lá na nossa biblioteca da Casa de Roma tem uma cópia que é quase original. São livros assim dessa altura, desse tamanho. Parece o livro de São Pedro, dos nomes do céu. Nesses 11 volumes, nesses 11 manuais, ele escreveu mais de 20 mil tipos de pecados. Se você, eu, com a nossa criatividade, acha que a gente inventa muito, pegue este manual do Antônio Diana. Você vai ver a imensidão de pecado que tem para você cometer. Dá para escolher. Você passa a vida inteira e não deu conta de pecar tudo que tinha escrito ali. Mais de 20 mil tipos de pecado. Questões de política, questões eclesiológicas, litúrgicas, canônicas, sobre atividade, sexualidade, bioética, etc. Acontece, porém, parêntese, que o livro desse Antônio Diana foi escrito em latim. Naquele tempo, como eu disse, os padres não sabiam ler muito. Latim menos ainda, difícil ler latim. Quem já tentou aprender latim, hoje que a gente não fala difícil, naquele tempo era igual. Os padres não sabiam, alguns autores que apresentavam o pensamento dele apresentavam distorcido, ele não foi muito conhecido. Mas para a história da teologia moral, ele teve a sua contribuição. E eu fiz a minha tese de mestrado sobre Antônio Diana. Então, muito bem. Última passagem, Concílio Vaticano II, 1962, 1965. Antes, e quando surgiram os manuais do confessor, vejam, nós estamos aqui mais ou menos no século XVI, XVII.
Até o Concílio Vaticano II, quase aí 300, 400 anos, a teologia moral não deu grandes passos. Falava de teologia moral, se pensava em manual do confessor. Não tinha um estudo, uma aplicação de verdade forte sobre os estudos da moral. Foi só com o Vaticano II é que se voltou a falar desse tema. O Vaticano II, entre os objetivos, tinha promover uma maior iluminação, edificação e alegria das pessoas com base na Sagrada Escritura. O Concílio Vaticano II recupera o uso da Sagrada Escritura pelo povo, pelos padres, incentiva, por exemplo, que os padres façam homilia todos os dias, etc. Além disso, redescobrir o dever de unidade entre os cristãos e do diálogo com o pensamento do mundo. No que diz respeito à teologia moral, o Concílio definiu, no documento Optatio Patius, número 16, ponha-se especial cuidado em aperfeiçoar a teologia moral, cuja exposição científica, mais alimentada pela Sagrada Escritura, deve revelar a grandeza da vocação dos fiéis em Cristo e a sua obrigação de dar frutos na caridade para a vida do mundo. Aquilo que eu falava lá no início, o que significa a teologia moral? Anunciar o Evangelho de acordo com o comportamento moral de cada estado, de cada lugar, de cada pessoa. Vaticano II é que pediu isso. E com um detalhe, cuja exposição científica. O que significa? Não basta hoje, depois do Vaticano II, e hoje, 2024, eu chegar para vocês, ou chegar numa escola, ou chegar no grupo de jovens, ou chegar aonde quer que seja, e dizer, não pode matar porque é pecado. Não pode fazer aborto porque é pecado. Isso é fundamental para a fé. E quem não é cristão? E quem não é católico? Que não acredita em Bíblia, não acredita em Deus, não acredita em pecado? Vai fazer o quê? Vai matar, vai cometer aborto, vai continuar praticando sexo antes do casamento. Hoje, a teologia moral tem este dever de que, quando vai falar sobre comportamentos humanos, deve argumentar de maneira científica, ou seja, que pessoas que não estão dentro da igreja também entendam e compreendam o que eu estou falando. Hoje, a teologia moral, então, tem esses 3 desafios: fundamentação bíblica, dever de revelar a vocação de cada pessoa e expor suas conclusões de maneira científica. Parto da Bíblia, em vista de revelar a vocação de cada pessoa, todos nós somos chamados e temos uma vocação, de maneira científica.